Olá, queridos irmãos e irmãs. Nesta segunda-feira quero eu, Padre Marcos da Cruz, partilhar um pouco com vocês sobre a minha reflexão, meu pensamento, a minha meditação para o texto do Evangelho deste dia, que é retirado de São Lucas, no capítulo 11, versículos de 29 a 32. O texto do Evangelho de hoje nos fala sobre o pedido que as pessoas fazem a Jesus por um sinal. E Jesus diz que nenhum sinal será mais dado do que o sinal que foi dado por Jonas, pelo profeta Jonas, onde ali Jonas ele passa 3 dias dentro da barriga do peixe. Nos faz refletir e também é uma analogia aos 3 dias que o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, passa debaixo da terra e depois ressuscita. E é interessante que ainda nos tempos de hoje, a nossa humanidade, o nosso povo, muitas pessoas precisam de sinais para ter fé em Jesus. Precisam de coisas assim extraordinárias, sobrenaturais para ter fé em Deus. E isso é muito perigoso, sabe? Por quê? Porque a fé, ela é feita de sinais, obviamente. Um dos grandes sinais da nossa fé é a ressurreição de Cristo, ou seja, Jesus que ressuscita dos mortos, uma realidade sobrenatural. Mas também a nossa fé, ela é feita também das coisas que não são extraordinárias. Se a gente às vezes ficar pautando a nossa fé só em coisas extraordinárias, em coisas assim sobrenaturais, a gente corre um grande risco de até mesmo acabar perdendo a nossa fé. Por quê? Porque Deus também vai se manifestando nas coisas naturais, nas coisas do nosso dia a dia. Se a gente não tiver um olhar atento para os milagres de Deus na nossa vida, a gente corre o risco de ir deixando com que a nossa fé fique cada vez mais fraca. Por isso, Deus ele já realiza todos os dias da nossa vida sinais. Sinais. O próprio fato da gente estar vivo, da gente não estar com nenhuma enfermidade, talvez, não sei se é o seu caso, que está me ouvindo, que está me escutando, mas tantas coisas boas que acontecem na nossa vida e que às vezes a gente nem pede a Deus e mesmo assim Deus ele acaba favorecendo para nós. Tantas coisas que vão acontecendo também na vida das pessoas que nós amamos, que muitas das vezes a gente não pede, livramentos que vão acontecendo na nossa vida e a gente nem se dá conta que também aí estão os sinais de Deus para a nossa vida. Por isso é muito importante que a gente não apoie a nossa fé apenas em sinais visíveis, em coisas extraordinárias. Uma das coisas muito bonitas que nós temos na nossa igreja é o milagre que acontece por trás dos sacramentos. Não acontece nada de extraordinário nos sacramentos. Você vai com o padre se confessar, você confessa o seu pecado, o padre lhe dá o aconselhamento e depois o padre faz a absolvição. Não acontece nada extraordinário. O padre coloca a mão ali na sua cabeça, faz a oração da absolvição. Não acontece nada de extraordinário. Mas nós sabemos que ali, naquele momento, quando o padre profere aquelas palavras, os nossos pecados são perdoados. Nós estamos redimidos, nós somos limpos, purificados. Deus não mais olha o nosso pecado. A mesma coisa acontece no batismo. Quando você batiza uma criança ou participa de batismo de uma criança, você não vê acontecendo nada de extraordinário, né? Não aparece uma luz, nem uma pomba voando no teto, não existe nada assim nesse sentido. Mas ali, naquele momento em que o padre ele derrama água sobre a cabeça da criança e profere as palavras, né, do batismo, ali naquele momento aquela criança ou aquela pessoa deixa de ser um pagão e passa a tornar-se um cristão, um filho de Deus, um membro da igreja, um discípulo de Jesus. E o que falar então da Eucaristia? O vinho e o pão não mudam de aparência, mas no momento que o sacerdote fala as palavras da consagração, aquilo ali para nós toma um outro sentido. O milagre acontece. Não do jeito como nós queremos, ou como nós imaginamos, ou como nós esperamos, né? Mas o milagre acontece. Substancialmente ali se torna o corpo e também o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, quero convidar vocês a ficarem atentos para os milagres de Deus
na sua vida. Os sacramentos são uma prova disso e de uma forma muito especial o sacramento da confissão e também da Eucaristia, que devem ser os dois sacramentos que a gente deve ter um pouco mais de frequência de participar. Quero desejar a você uma ótima segunda-feira. Shalom!